por isso. Mas eu sei que você no seu íntimo, e eu no meu íntimo, eu sei o que eu preciso melhorar, o que eu preciso abandonar, e vocês também sabem. E nós temos a responsabilidade de não conviver pacificamente com isso, mas de lutar para largar isso. Largue esse pecado. Fuja disso se for preciso. Se é uma pessoa que está te influenciando, muda o ciclo de amizade. Se é uma internet, deixa a internet de lado. Se é uma rede social, exclui. Se é um site que você está acessando, bloqueia, faz alguma coisa, luta contra. Mas não conviva com esse pecado. Não conviva pacificamente com isso. Porque o pecado desagrada a Deus. Se não fosse os nossos pecados, Cristo não precisaria ter sido crucificado. As nossas falhas custou a morte do Filho de Deus, o sofrimento de Jesus. E nós continuamos brincando com o pecado. Pecado não é para brincar. Pecado é para abandonar. Nós caminhamos com Jesus e Ele nos fortalece a abandonar. Talvez tem gente aqui que está falando: não estou conseguindo, eu luto. Mas Jesus te ajuda. Às vezes é um vício, uma dependência química. Jesus ajuda. Eu creio num Deus que liberta. Eu creio num Deus que fortalece. Mas você precisa querer, esforçar, orar, buscar a presença de Deus. Abandona esse pecado. Despojem-se do velho homem. E ele diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus. Olha que maravilha! Em justiça e retidão procedentes da verdade. Um cristão genuíno é uma nova criatura. Não é alguém que só foi mudado ou que passou por uma consulta com um psicólogo ou um psicanalista, mas é uma pessoa que foi transformada de dentro para fora. Uma pessoa que foi regenerada. Por isso que quando você encontra um verdadeiro cristão na rua, é muito comum alguém dizer para ele, ou até mesmo nós dizermos para ele: puxa, você é outra pessoa. Eu tenho certeza que quem aqui já se converteu de verdade, já ouviu isso de pessoas mais próximas, fala: puxa, eu não estou te conhecendo. Você é outra pessoa. Rapaz, quem te viu, quem te vê. Porque quando nós conhecemos Jesus, nós temos a nossa vida transformada. E não é no sentido material ou físico apenas, mas principalmente no sentido espiritual. E isso se reflete na nossa conduta. Isso se reflete no nosso procedimento, porque nós não fomos criados segundo a carne, nós não fomos criados segundo a vontade de um ser humano, mas o apóstolo Paulo diz: criados segundo Deus, em padrão de justiça e em padrão de retidão. Nós que somos cristãos autênticos, nós temos que ter uma conduta que revele a glória de Jesus Cristo. Nós temos que ser as pessoas mais honestas do nosso trabalho. Nós temos que ser as pessoas que não mentem. Se nós somos verdadeiramente cristãos e afirmamos que servimos Jesus, nós temos que ser os maiores defensores da verdade, os maiores defensores da justiça. Nós temos que ser as pessoas que buscam e lutam pela pureza. A igreja de Jesus precisa ser uma igreja santa, uma igreja idônea, uma igreja que respeita. Se você é um jovem que serve a Deus no meio dos seus amigos, você precisa ser aquele jovem que tem um vocabulário puro, um jovem que não fala palavrão, um jovem que não fica mentindo, enganando, trapaceando, um jovem que não fica ficando com qualquer menina, um jovem que é respeitoso, que é amoroso. Se você é um homem, uma mulher de Deus, se nós somos homens de Deus, nós temos que ter a nossa conduta segundo a Escritura Sagrada. Eu tenho que ser o homem mais fiel dentro do meu casamento. Eu tenho que ser um homem que ama minha esposa, que honra minha esposa, que cuida da minha esposa. Eu tenho que ser honesto nos meus negócios. Eu tenho que cumprir as minhas promessas. Eu tenho que saber responder às pessoas com respeito, com amor, com temor. Cristianismo não é só movimento. Cristianismo não é emocionalismo. Cristianismo não é só revelação, sonhos e visões. É conduta, é caráter, é mudança de vida. Do que adianta a pessoa rodopiar na igreja, pular e sonhar, se lá fora ela está mentindo, se lá fora ela está prostituindo, se lá fora ela está roubando, está blasfemando, está desrespeitando o Senhor, está desrespeitando as pessoas, se lá fora está tendo racismo, preconceito,
está menosprezando o próximo. De que vale dizer que é crente se não tem uma conduta concernente às Escrituras? Nós que conhecemos Jesus, nós fomos criados segundo Deus, em retidão e em justiça, e isso precisa transparecer no nosso caráter. Nós precisamos repensar a nossa vida cristã, precisamos repensar as nossas prioridades, as coisas que nós estamos fazendo, as palavras que nós estamos falando. Tem gente que está dizendo que é crente, mas é o pior funcionário da empresa que trabalha, mente para pegar atestado, falta em mente para o patrão, fica omitindo serviço, escorando serviço em outras pessoas. Tem gente que está dizendo que é crente, mas está traindo a esposa. Não pode ver um rabo de saia na rua que está mexendo com a mulher dos outros. Tem gente que está falando que é cristão, mas não tem conduta, não tem moral, não tem respeito, fala palavrão, xinga no trânsito, é agressivo, desrespeita as leis da sociedade, não tem respeito com os pais, não tem respeito com os filhos. Está dizendo que é crente, mas não tem nada de crente. Você não vê Jesus na vida dessas pessoas. Tem gente que está falando para todo mundo que é cristão, mas ainda não está vivendo a nova vida em Jesus. Nós precisamos mudar isso. A igreja do Senhor Jesus está caindo em descrédito, está sendo depreciada, porque tem muita gente falando que é crente, mas quase ninguém vivendo o Evangelho. Tem muita gente indo para as mídias falando que é pastor, mas tem poucas pessoas que ousam viver o verdadeiro Evangelho. As pessoas estão amando as coisas do mundo, as riquezas, mas não estão amando Deus e as pessoas. Nós precisamos repensar a nossa conduta cristã. E eu volto ao questionamento inicial dessa nossa reflexão. O que mudou na tua vida? E o que mudou na minha vida depois que nós conhecemos Jesus? E eu quero fechar essa mensagem com outro questionamento. O que precisa mudar nas nossas vidas, agora que estamos falando que conhecemos Jesus? O que precisa ser diferente? Você sabe o que precisa mudar na tua vida, e eu sei o que precisa mudar na minha vida. Alguém pode pensar, como muitas pessoas falaram após Jesus ministrar o Sermão do Monte, alguém pode dizer assim: dura é esta palavra, quem pode ouvi-la? Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos fortalece até essa mudança de conduta. O Espírito Santo de Deus, que nos mostra, que aponta para nós onde nós estamos errando e nos fortalece a melhorar. Nós não estamos sozinhos nessa luta contra o pecado, porque